Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês nesse novo dia, que a face do Senhor Jesus possa refletir em cada seus corações e cada um tenha um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 7 de março, a lição 10, ela tem como título A Supremacia do Senhor na História. A lição de hoje está baseada no Salmo 135, onde o salmista ele menciona alguns eventos históricos, que é bem destacado nesse salmo, e que nós podemos tirar lições para a nossa vida, assim como foi tiradas as lições para o povo de Israel. E aqui o salmista, ele faz assim uma exortação a todos os servos do Senhor para louvar a Deus em qualquer situação, seja na alegria ou na tristeza. Tudo isto, que nós devemos fazer isto pela bondade e pela fidelidade de Deus, onde todos nós devemos reconhecer a grandeza e o poder criador de Deus, que tudo criou o universo. E mesmo nos momentos difíceis, nós temos que louvar e adorar o Senhor, porque o Senhor é bom. E assim este louvor de adoração celebra o poder divino, manifestado tanto lá na criação do mundo, quanto na atuação na história do povo de Israel, desde ali do êxodo, da saída do povo de Israel ali do Egito, até a conquista da terra prometida de Canaã, onde Deus, durante todo esse período, ele conduziu o povo de Israel com bastante misericórdia e bondade, protegendo esse povo rebelde, para que eles tivessem conforto, para que eles pudessem chegar bem até Canaã, a terra prometida, Embora esse povo deu um trabalho tremendo para Deus, para os patriarcas, como Moisés, mas Deus, por amor, ele fez isto, porque esse Deus é um Deus bom, é um Deus que tudo criou, ele é o nosso Redentor, e somente a ele toda adoração e louvor deve ser feito, E esse salmo demonstra que Deus deve ser louvado a todo momento, como ele criador e salvador de toda a humanidade. E isto é maravilhosamente transmitido assim nas duas versões complementares do quarto mandamento, no caso do decáculo, que fala em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, e também fala em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 a 15. Visto que o poder de Deus na criação e na história, ele é incomparável, o povo de Deus deve sempre confiar no Senhor e adorar somente a Ele, Deus. Como nosso Criador e Redentor, somente Ele deve ser adorado, em espírito e em verdade, e que nós devemos somente sempre estar intimamente ligado com o Senhor, para que possamos fazer isto e nos afastarmos da idolatria, principalmente no mundo, no dia de hoje, onde as pessoas estão muito idólatras, se afastando de Deus e estão se perdendo. E a lição de hoje, nesse Salmo 135, ele inicia e encerra este salmo com a palavra aleluia, que significa louvado seja o Senhor. Um convite para todos nós adorarmos o Criador do Universo, que isto inclui sempre o nome de Deus,
que ele deve ser pronunciado, louvado com reverência. E este salmo inteiro frisa motivos para nós adorarmos a Deus, porque Ele é bom e Ele é grandioso. Mas, amigos, como é difícil, né, dar graças a Deus em tempos de crise, né, em tempos de dificuldade, em tempo dessa crise humanitária, principalmente que nós vivemos hoje, né? Onde nós vemos aí pelas estatísticas, né, que existem milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, né, que é insustentável, devido assim, conflitos prolongados, né, problemas da economia que está em deteriorização em vários pontos do mundo, eventos climáticos, né, acontecendo ao extremo, né, e doenças criadas às vezes pelo próprio homem através de sua ganância, que tenha realmente maltratado pessoas. Mas Jesus deixou claro em João 16:33 que ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então a mensagem de Jesus dizendo que nós teremos aflições. Portanto, diante dessas provações e dificuldades, nós devemos declarar do que o salmista aqui nesse Salmo 135 menciona. Que ele diz lá: eu sei que o Senhor é grande, fala em Salmo 135, versículo 5. E ele pede, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, que fala no Salmo 135, versículo 1. Esse salmo ele é dividido assim em duas partes, né? Com a primeira parte enfocando-se a bondade e fidelidade de Deus, demonstrado lá desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, que fala no Salmo 135, versículos 6 e 7. E ele também é mostrado a sua supremacia, né, sobre todas as coisas que ele menciona aqui nesse salmo, que ele tem poder sobre os demais deuses, né, falsos criados pelo homem. E a segunda que aparece aqui é celebrando o seu poder e providência sobre toda a criação. E também fala de Deus na condução da salvação do povo de Israel na época do Êxodo, né, na saída do Egito, que fala no Salmo 135, versículos 9 e 8, e na conquista da terra prometida, né, de Canaã, sem que o povo de Israel merecesse, né, porque era um povo rebelde. E Deus atuou realmente para ajudar e salvar esse povo pelo seu amor, pela sua fidelidade e bondade, como menciona aqui no Salmo 135, versículos 10 até 12. O salmista mostra como Deus ele é tremendamente poderoso, tanto na criação da natureza, assim como em toda a história do mundo, mostrando a relação íntima existente de Deus, que ele tem como o povo de Israel como um povo especial, né? Um povo realmente que foi criado realmente para ser exemplo para o mundo, e assim como o Israel espiritual que é a nossa hoje, né? Que nós somos hoje, somos o Israel espiritual. E ele trata todos nós como um tesouro raro, né? Um tesouro especial, que fala no Salmo 135, versículo 4, que o próprio salmista diz, tesouro especial. Que lindo, né? Onde isso transmite a distinção da relação da aliança entre o Senhor Deus e o seu povo, que é mencionado lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 11, e também em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, onde o próprio Pedro diz, como povo de Deus, né,
nós temos o compromisso de proclamar as virtudes de Cristo, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Onde essa escolha de Deus, né, pelo povo de Israel foi baseada na vontade soberana dele, o Criador do universo, com nenhum mérito para o ser humano. Mérito algum nós temos sobre isto. Portanto, Israel não tem motivos algum para se sentirem superiores aos outros países, né, outros povos, ou que se achar melhores do que eles. Que na verdade Deus tem um plano para salvar toda a humanidade, justamente através desse povo de Israel que foi criado para ser exemplo, né, para mostrar o verdadeiro caráter de Deus para as demais nações. E este Salmo 135 é uma prova de que Deus tem atuado antes da fundação do mundo, que os propósitos do Senhor não começaram com o povo de Israel, mas sim com a criação do universo. Por isso Israel deveria ter consciência, né, conhecimento em ser mais humilde, em realizar o papel designado para eles, né, com os propósitos de Deus de salvar o mundo através também do povo de Israel, observando a total dependência de Deus que esse povo de Israel devia ter, né, e saber que Deus fez o povo de Israel para serem ferramentas, né, para serem utilizadas para levar a mensagem da salvação, que através deles sairia a linhagem do Salvador Jesus. Os filhos de Israel foram testemunhas oculares das maravilhas e prodígios de Deus no Egito, e como Deus desbaratou reis e exércitos, né, para dar-lhes a herança prometida. Vejam o sacrifício de Deus para levar esse povo de Israel até a terra prometida. Contudo, como foi duro e penosa a sua jornada por causa da incredulidade desse povo de Israel, onde muitos rejeitaram a obra de lapidação, de moldagem simplesmente de Deus, porque seus caprichos e vontades, né, ocuparam o lugar do Senhor. Em seus corações, né, eles introduziram realmente outras doutrinas, né, e Deus teve que intervir devido aos seus propósitos. E o relato das grandes obras de Deus em favor de Israel, que fala no Salmo 135, versículo de 8 a 13, culmina na promessa de Deus que julgará, que ele quer dizer que Deus vai lutar e defender o seu povo. E ele terá compaixão, né, de cada uma das pessoas nesse juízo, desde que as pessoas tenham aceitado Jesus como Salvador e Senhor, e que as pessoas tenham obedecido os estatutos e mandamentos, mesmo pessoas falhas, que falam no Salmo 135, versículo 14. E nesse sentido, o julgamento e a vindicação divina dos oprimidos, né, e dos desamparados, haverá realmente esse julgamento, né, para Deus separar a mente das pessoas que escarneceram a vida toda a mente de Jesus, não quiseram saber, porque Deus sempre está pronto para o arrependimento. E quando nós ouvimos a palavra julgamento e juízo, nós pensamos em condenação, né, às vezes, né? Mas para o povo de Israel, a Bíblia indica que isto é proteção e libertação. A promessa é que o Senhor pleiteará a causa de seu povo e a defenderá. Está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 36. Assim, o objetivo claro do Salmo 135 é motivar a todas as pessoas a confiarem no Senhor e a permanecerem fiéis à aliança que Ele fez com o povo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor,
você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, né? Você passa a manusear melhor as Escrituras e ter o devido entendimento de que somente a Deus é toda adoração e louvor, né? Porque Deus é um Deus fiel, é um Deus de bondade. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dores, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições. Lá haverá sim uma bodas do Cordeiro, uma bodas de Jesus, onde você poderá se encontrar com teus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.